Em decisão unânime, a primeira turma do STF confirma a perda do mandato da deputada federal, Carla Zambelli. Polícia Federal faz operação em Brasília para combater desvio de dinheiro e de emendas parlamentares. Governo dos Estados Unidos tira o ministro Alexandre de Moraes da lista de sanções da Lei Magnitsky. Prefeito Ricardo Nunes pede que seja cassada a concessão da Enel, que ainda não restabeleceu a luz para todos em São Paulo. Conselho Estadual de Trânsito dá 6 meses de prazo para adaptação das autoescolas paulistas à carteira de habilitação sem aulas. Novas fotos mostram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao lado do bilionário envolvido em escândalos sexuais, Jeffrey Epstein. Ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, chama de retrocesso o fim das cotas raciais no ensino superior de Santa Catarina. E no dia em que o Acordo de Paris completa 10 anos, o governo da França anuncia plano para acabar a utilização do gás e petróleo. A partir de agora, no Jornal das 22. Boa noite. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal anulou o ato da Câmara dos Deputados e decretou a perda imediata do mandato da deputada federal Carla Zambelli. A decisão foi unânime. Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes reabriu o debate sobre a relação entre legislativo e judiciário. O ministro anulou a votação da Câmara que havia mantido o mandato da deputada Carla Zambelli. Ela foi condenada a 10 anos de prisão e a perda do mandato pelo STF por falsidade ideológica e invasão de sistema do Conselho Nacional de Justiça. Zambelli fugiu do Brasil e está presa na Itália, aguardando decisão sobre extradição. Moraes determinou que o presidente da Câmara, Hugo Motta, declare a perda do mandato e dê posse ao suplente em até 48 horas. A ordem colocou Motta sob pressão política. Ao cumprir a decisão, desagrada aliados da deputada. Descumprir pode levar a sanções e aumentar a tensão com o STF. Líderes na Câmara reagiram imediatamente. Nas redes sociais, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, disse que após a decisão que considera anticonstitucional de Alexandre de Moraes contra o mandato da deputada Carla Zambelli e que a Câmara não existe para referendar decisões alheias. Já Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, disse que o ministro reconheceu que a condenação definitiva de Zambelli de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado torna juridicamente impossível o exercício do mandato, impondo a perda automática de mandato e que cabe à mesa apenas declarar o ato e não submetê-lo ao plenário. A determinação também abre um impasse sobre o caso do deputado Alexandre Ramagem, condenado por participação em tentativa de golpe e também foragido no exterior. O STF já decretou perda do mandato, mas a Câmara havia decidido levar o caso ao plenário. Se Motta cancelar a votação, enfrenta desgaste interno. Se mantiver, pode contrariar o entendimento já afirmado por Moraes e pela primeira turma. Na decisão, Moraes afirmou que o parlamento não pode deliberar sobre a cassação em casos de condenação penal com trânsito em julgado. Segundo o ministro, cabe ao judiciário determinar a perda do mandato e a mesa da Câmara apenas formalizar o voto de maneira administrativa. Em paralelo, o Supremo Tribunal Federal realiza em plenário virtual o julgamento que pode redefinir regras sobre o foro privilegiado no país. Os ministros apresentam seus votos até o dia 19 de dezembro, caso não haja pedido de destaque ou retirada para a sessão presencial. O foro privilegiado é previsto na Constituição e garante que determinadas autoridades sejam julgadas em tribunais superiores e não na primeira instância quando cometem crimes comuns. O presidente da República, por exemplo, é julgado pelo STF, governadores pelo Superior Tribunal de Justiça. A regra busca preservar a autonomia e impedir pressões indevidas sobre autoridades em exercício. Tem acesso ao foro ministros de tribunais superiores, integrantes do Ministério Público, parlamentares federais, estaduais e distritais,
prefeitos, governadores, ministros do STF, o Procurador-Geral da República e o Presidente da República. Em decisão tomada neste ano, o Supremo fixou que investigações e processos relacionados ao cargo devem permanecer na Corte mesmo depois do fim do mandato. E mesmo que o processo comece após o término da função pública, se os fatos estiverem ligados ao exercício do cargo, o caso também deve ser analisado pelo tribunal correspondente. A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão, pedindo ajustes e regras de transição. A avaliação é de que a tese atual pode gerar retrocessos investigativos, atrasos processuais e risco de prescrição dos crimes. A PGR sugere manter nas instâncias inferiores processos que já concluíram a fase de coleta de provas e entraram na etapa final de alegações para não comprometer investigações em andamento. A PGR também pediu esclarecimentos sobre casos de mandatos cruzados, quando uma mesma autoridade exerce cargos diferentes em sequência. A proposta é que o foro seja mantido pela relação entre o crime investigado e o cargo vigente na época dos fatos. A única exceção seriam crimes que atravessam diferentes mandatos. A análise no Supremo vai definir se as sugestões da PGR serão incorporadas ao entendimento atual sobre o foro privilegiado. A definição depende de maioria de 6 votos. O resultado pode alterar a forma como investigações envolvendo autoridades tramitam no país e impactar diretamente dezenas de processos em curso. A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a Operação Transparência, que investiga supostos desvios de emendas parlamentares. A ex-assessora do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi um dos alvos da ação. De acordo com os investigadores, Mariângela Fialec, conhecida como Tuca, ex-assessora de Arthur Lira, trabalhou no gabinete de Lira entre 2021 até meados de 2025. Os policiais estiveram em uma sala que, nos registros da casa, é destinada à presidência da Câmara. O local começou a ser usado por Mariângela em 2022 na gestão de Lira. De acordo com relatos, era nessa sala que Tuca despachava sobre emendas. A investigação busca esclarecer se houve irregularidades na indicação, execução ou destinação dos recursos, bem como eventual atuação de intermediários para direcionar verbas públicas. Os materiais apreendidos devem ajudar na análise do fluxo das emendas e a identificação de possíveis responsabilidades. Segundo a Polícia Federal, Mariângela exercia controle de indicações de desvios de emendas decorrentes do orçamento secreto. Estão sendo investigados os crimes de peculato, falsidade ideológica, uso de documento falso e corrupção. Atualmente, Mariângela permanece como servidora da Câmara dos Deputados. Ela aparece listada em cargo de natureza especial como liderança do Partido Progressistas. De acordo com a Polícia Federal, a prática difundida na Câmara Federal se refere às emendas do relator do orçamento. Elas permitem que parlamentares destinem recursos que saem dos cofres da União sem nenhum tipo de controle que identifique para onde o dinheiro vai. A validade do orçamento secreto está em discussão no Supremo Tribunal Federal. A Corte ainda vai julgar se a positividade na execução das emendas parlamentares é constitucional. A ação é relatada pelo ministro Flávio Dino. A assessoria de imprensa do PP informou ainda não ter um posicionamento sobre a operação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tirou hoje o nome do ministro do STF, Alexandre de Moraes, da lista da Lei Magnitsky, usada para punir estrangeiros. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou a medida do governo norte-americano. Em um comunicado, o governo dos Estados Unidos anunciou a retirada do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e sua esposa Viviane Barsi de Moraes, da lista de sancionados da Lei Magnitsky, usada para sancionar economicamente estrangeiros. O ministro havia sido incluído na lista em julho deste ano. O comunicado não explicou os motivos para a retirada do ministro e esposa da lista, porém o Brasil já tinha sinais de que isso poderia acontecer após a ligação entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump. O governo brasileiro afirmou que colocava o tema da sanção de Moraes em pauta durante reuniões entre os países. Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, publicou uma nota pública em suas redes sociais, comentando a decisão do governo norte-americano, dizendo que é grato pelo apoio e atenção que Trump demonstrou e dedicou à grave crise de liberdades que assola o Brasil, mas que recebeu com pesar a decisão.
Eduardo diz que lamenta que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidades que teve em mãos para enfrentar seus próprios problemas estruturais. E finalizou dizendo que espera que a decisão de Trump seja bem sucedida em defender os interesses estratégicos dos americanos. O presidente Lula disse nesta sexta-feira que está feliz pelo governo norte-americano ter retirado as sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A fala foi durante um evento do lançamento de um novo canal de televisão na cidade de Osasco, na Grande São Paulo. Hoje é um dia importante por 3 razões. A primeira, porque eu estava vendo uma matéria nos jornais e todos os prognósticos negativos contra a economia brasileira anunciado no início de janeiro não deram certo, Tarcísio. Tudo melhorou no mês de outubro. Tudo. A segunda boa notícia é que o Silvio Santos fazia 95 anos e o Alexandre de Moraes faz 35 amanhã. E o Trump deu de presente para ele o reconhecimento de que não era justo um presidente de um outro país punir um ministro da Suprema Corte Brasileira porque estava cumprindo com a Constituição brasileira. E na conversa que eu tive com o Trump a semana passada, Alexandre, ele perguntou: é bom para você? Eu falei: não é bom para mim, é bom para o Brasil e é bom para a democracia brasileira. Aqui você não está tratando de amigo para amigo, você está tratando de nação para nação. E a Suprema Corte para nós é uma coisa muito importante, Trump. E eu fiquei muito feliz, menos do que você, mas fiquei muito feliz com o fato do reconhecimento. E ainda falta mais pessoas, porque não é possível admitir que um presidente de um país possa punir com as leis dele autoridades de outro país que estão exercendo a democracia. Portanto, a tua vitória, Alexandre, é a vitória da democracia brasileira. E veja a seguir, projeto que reduz o tempo de prisão para quem tentou dar um golpe de Estado no Brasil também deverá beneficiar criminosos comuns. E o Conselho Estadual de Trânsito dá 6 meses de prazo para adaptação das autoescolas paulistas à carteira de habilitação sem aulas. O texto do projeto da lei da dosimetria foi aprovado na Câmara dos Deputados para beneficiar os condenados envolvidos na tentativa de golpe de Estado, mas pelas regras que ainda terão que passar pelo Senado, alguns criminosos comuns também serão beneficiados e poderão sair antes da cadeia. O PL da dosimetria, aprovado na Câmara dos Deputados, segue para análise dos senadores e já provoca alertas entre parlamentares da base e da oposição, além de juristas e integrantes do Ministério da Justiça. A proposta prevê redução no tempo mínimo de cumprimento da pena para diversos crimes, incluindo aqueles praticados com violência ou grave ameaça e não apenas os relacionados aos atos de 8 de janeiro. O texto altera regras da Lei de Execuções Penais. Pela lei atual, réus primários condenados por crimes sem violência podem progredir de regime após cumprir 16% da pena. Nos casos com violência, o percentual é de 25%. Com o novo projeto, o benefício dos 16% passa a valer também para crimes violentos que não sejam classificados como contra a vida, contra o patrimônio ou considerados hediondos. Isso pode beneficiar condenados por diferentes tipos penais, como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, coação no curso do processo, exploração sexual com uso de violência e afastamento de licitante por meios violentos. O Senado agora avalia se será possível corrigir pontos considerados problemáticos sem que o texto precise retornar à Câmara. Durante a votação, o relator na Câmara, deputado Paulinho da Força, afirmou que o projeto tratava apenas dos casos do 8 de janeiro, mas parlamentares de diferentes partidos apontaram que a mudança alcança diversas situações e pode reduzir o tempo de prisão para um número maior de condenados. Paulinho se encontrou com o senador Espiridião Amin, relator da dosimetria no Senado, para tratar sobre o assunto. O Senado tem toda a autoridade para mudar ou para que a gente possa ter um texto talvez mais adequado, mas espero que você possa seguir a minha relatoria e que a gente possa votar isso rapidamente
e pacificar o Brasil. Eu fui surpreendido hoje de manhã com essa designação. Vou fazer o máximo possível, o melhor possível, que a minha razoável experiência política recomenda, usar bom senso. Vou ouvir, vou receber as emendas, as sugestões, as observações. Cada senador aqui tem a sua liberdade. O presidente Lula também comentou o assunto. Durante entrevista a uma emissora de televisão em Minas Gerais, disse que quando o PL da dosimetria chegar em sua mesa, ele tomará a decisão fazendo aquilo que entender que deva ser feito, porque Bolsonaro tem que pagar pela tentativa de golpe. Um ponto levantado por especialistas é que o texto aprovado reverte modificações feitas na lei antifacção, votada pelos próprios deputados dias antes. Aquele projeto endurecia a permanência mínima em regime fechado para chefes de organizações criminosas e condenados por crimes hediondos. Com a nova redação, percentuais antes elevados retornam aos limites tradicionais conforme o tipo de crime e a reincidência. Juristas afirmam que a mudança pode provocar revisões de pena em larga escala. Ainda segundo juristas, milhares de condenados em concursos de crimes podem pedir nova contagem de suas penas, ampliando o impacto do projeto muito além dos casos relacionados aos atos antidemocráticos. O Senado agora analisa se será possível ajustar o texto para evitar esses efeitos amplos. Senadores aliados e oposicionistas admitem que há falhas na redação e estudam alternativas para corrigi-las, sem que seja necessário reabrir a discussão na Câmara dos Deputados. O setor de serviços subiu 0,3% em outubro. Foi o 9º mês seguido de alta do principal motor da economia brasileira. Os 5 itens pesquisados pelo IBGE cresceram mais. O melhor resultado foi dos transportes, com destaque para as viagens aéreas e rodoviária de carga, impulsionado pelo escoamento da safra brasileira de grãos, tanto no ano como no acumulado em 12 meses. Os serviços aumentaram 2,8%. A retirada do ministro do STF, Alexandre de Moraes, da Lei Magnitsky, não tem nada a ver com o mercado financeiro, mas foi o que movimentou os negócios nessa sexta-feira. O dólar subiu pouco e terminou a semana cotado em R$ 5,41. Já a Bolsa de Valores subiu quase 1% e passou dos 160 mil pontos. O presidente Lula sancionou hoje a lei que muda a tabela de desconto do imposto de renda na fonte. A partir do dia 1º de janeiro, quem recebe até R$ 5.000 por mês não pagará nada. Salários de até R$ 7.350 terão um desconto menor. Acima disso, nada mudará. Para compensar a queda de arrecadação de R$ 31 bilhões, começará a ser cobrada uma alíquota dos rendimentos de mais de R$ 50 mil por mês. Os preços das passagens aéreas caíram nos últimos 3 anos. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil mostram que o valor médio das passagens comercializadas em 2025 ficou em R$ 642,19, ou 11% menor que em 2022. A média dos preços das passagens aéreas dos voos domésticos registrou uma redução de 11% no período entre janeiro e outubro de 2025, na comparação com o mesmo período de 2022, considerando a inflação do período. O levantamento realizado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, com base em dados da ANAC, mostrou que o valor médio das passagens deste ano ficou em R$ 642 contra R$ 721, registrados há 3 anos. Os dados indicam que a tarifa média das passagens aéreas dos voos domésticos caiu progressivamente no período. Ainda de acordo com o governo, a redução está relacionada ao acordo firmado com a Petrobras para reduzir o custo do querosene de aviação, que ficou 29% menor que o valor registrado em outubro de 2022. Nesse mesmo período, cresceu 7 pontos percentuais o número de passagens com valor abaixo de R$ 500, chegando a mais da metade dos assentos vendidos. Em 3 anos, o número de passageiros inseridos na aviação doméstica subiu 24%. De janeiro a outubro deste ano,
Mais de 83 milhões de turistas viajaram em voos comerciais pelo Brasil, mais que os 67 milhões transportados em 2022. O Conselho Estadual de Trânsito deu um prazo de 180 dias para que o Estado de São Paulo se integre às novas regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. O Detran de São Paulo vai começar ainda este ano a sistematizar as mudanças para a emissão das novas carteiras de motorista. Segundo o Ministério dos Transportes, o aplicativo CNH Brasil alcançou 7,5 milhões de usuários, com acesso em todos os estados brasileiros, e mais de 270 mil pessoas já iniciaram o curso teórico gratuito, oferecido pela plataforma digital. São Paulo lidera o ranking de adesão, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. O Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo decidiu estabelecer um prazo de 180 dias para que o Detran promova as adequações necessárias à implementação das mudanças, integrando de forma adequada o fluxo com o aplicativo. O órgão também avalia que a aplicação imediata das novas regras, sem prazo de adaptação, pode comprometer a continuidade do serviço público, além de gerar insegurança jurídica tanto para a administração quanto para os cidadãos. Durante o prazo estipulado, será mantidos os procedimentos atualmente adotados no Estado, desde que não entrem em conflito direto com a nova regulamentação federal. Por enquanto, o curso teórico federal será mantido e poderá ser feito no aplicativo. Ele só será substituído formalmente à autoescola assim que o Detran estiver devidamente adequado. Circular em locais proibidos, pilotando bicicleta elétrica sem capacete, são apenas 2 infrações comuns praticadas pelos motoristas do Rio de Janeiro. Eles têm companhia nesta aventura pelas ruas da cidade. O resultado não poderia ser outro. O número de acidentes envolvendo bicicletas elétricas e outros veículos autopropelidos quase dobrou no município do Rio de Janeiro entre 2024 e 2025, segundo dados obtidos pelo Corpo de Bombeiros. De janeiro a outubro deste ano, foram 318 acionamentos, contra 166 registrados no mesmo período do ano passado. O levantamento revela alta em todos os tipos de ocorrências. O maior salto foi nas colisões, que passaram de 143 para 272, um aumento de 90%. As quedas também cresceram, de 14 para 33, enquanto os atropelamentos subiram de 5 para 6. Até mesmo os casos de fogo em veículos aumentaram. De acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, os atendimentos revelam a gravidade dos acidentes. Moradores relatam imprudência frequente no trânsito, o que seria mais um agravamento para os números. Em diversos flagrantes, condutores de bicicletas elétricas, triciclos e patinetes circulavam sem capacete, entre carros ou até em vias expressas, locais onde a presença desses equipamentos é proibida. Segundo a Resolução 996 do Conselho Nacional de Trânsito, o município ainda não pode fiscalizar e aplicar punições a esses condutores que não respeitam as regras de trânsito. Especialistas dizem que a falta de regulamentação municipal, junto ao aumento de bicicletas e outros veículos elétricos pelas vias da cidade, fez com que o número de acidentes disparassem. A Prefeitura do Rio afirma que segue as normas do CONTRAN, que permitem a circulação de bicicletas, bicicletas elétricas, patinetes, patins e skates nas ciclovias. Ciclomotores, motonetas e motocicletas seguem proibidos nesses espaços. Segundo o município, condutores de ciclomotores precisam ter carteira de habilitação categoria AAC ou A. A Guarda Municipal é responsável por orientar usuários e, em casos de desobediência, resistência ou desacato, pode encaminhá-los a delegacias, trabalho que também pode ser feito por outros agentes de trânsito, como policiais militares. E veja a seguir, prefeito Ricardo Nunes pede que seja cassada a concessão da Enel, que ainda não restabeleceu a luz para todos em São Paulo. E novas fotos mostram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao lado do bilionário envolvido em escândalos sexuais, Jeffrey Epstein.
2 dias depois de um vendaval, 400 mil pessoas ainda estão sem luz na região metropolitana de São Paulo. E a Enel continua sem previsão para o restabelecimento total da energia. Por isso, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, voltou a pedir o fim da concessão da Enel. O prefeito Ricardo Nunes disse que a Enel não tem mais como continuar operando na cidade de São Paulo e criticou a demora para restabelecer o serviço para a população. Nunes acrescentou que a prefeitura está aguardando a empresa de energia fazer o desligamento da rede, para que os profissionais do município façam a remoção das árvores que caíram em decorrência da ventania. A Enel informou que está com mais de 1.600 equipes nas ruas, trabalhando dia e noite para restabelecer a energia o mais rápido possível. Segundo a Enel, os profissionais da empresa estão atuando em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo, além da capital. Já Ricardo Nunes disse que a Enel está mentindo sobre o número de equipes nas ruas. Nunes disse que percorreu várias regiões da cidade, não viu nem 40 equipes de profissionais da empresa atuando para restabelecer o serviço para a população. Tivemos um caos em 2023, caos em 24, caos em 25 e que se essa empresa continuar, nós vamos continuar tendo caos em 2026, 27, 28 e aí por diante. Então a gente precisa convencer o governo federal de que chegou no limite, aliás já passou, né? Nós extrapolamos o limite, para que tenha uma intervenção nessa empresa e que seja substituído por uma empresa que dê atendimento à população. Não é aceitável que a gente passe por tudo isso, que a gente tenha as pessoas sofrendo e sabemos que não vai melhorar. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que a Agência Nacional de Energia Elétrica deve fiscalizar a Enel com rigor após o apagão que deixou mais de 2 milhões de moradores sem luz em São Paulo. A concessão, fiscalização e regulação da energia é feita pela União. O contrato da distribuidora vence em 2028, mas a Enel quer prorrogar o acordo por mais 30 anos e aguarda uma decisão do governo federal. Para diminuir o impacto causado pela falta de luz, muitos moradores de São Paulo perceberam que não dá para ficar sem um gerador por perto e a procura pelo aparelho aumentou. Este é o 5º apagão a atingir o estado de São Paulo desde 2023. A demora da Enel em retomar a energia causou reclamações da população, que permanece aguardando uma previsão de quando o serviço será restabelecido totalmente. Enquanto isso, uma das alternativas encontradas pelos moradores para carregar os aparelhos eletrônicos e minimizar os prejuízos foi o uso de geradores de energia. A busca pelo equipamento virou uma corrida e as empresas registraram um aumento superior a 300% na demanda nos últimos dias. Geradores de emergência estão sendo usados em casas, prédios, condomínios, hospitais e supermercados, evitando desconforto e perdas financeiras, além de assegurar o funcionamento de serviços essenciais e protegendo pacientes com equipamentos vitais. Os fornecedores se desdobraram para atender aos pedidos que não param de crescer. O preço, no entanto, aflige, uma vez que os equipamentos de difícil disponibilidade estão com um alto custo. A faixa de um aluguel por 8 horas está saindo por quase R$4.000. Segundo uma estimativa da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, a maioria dos estabelecimentos foram afetados pelo apagão e não conseguem recorrer a este tipo de equipamento. A conta estimada do prejuízo chegou a R$100 milhões. Por outro lado, os estabelecimentos com energia, como bares e padarias, viraram um escritório com todas as mesas ocupadas para carregar os celulares e notebooks. 2.000 dermatologistas voluntários farão parte do mutirão marcado para amanhã em mais de 100 postos espalhados por todo o país. O objetivo da iniciativa da Sociedade Brasileira da Especialidade é avaliar lesões suspeitas de câncer de pele na população. De acordo com o Ministério da Saúde, câncer de pele é mais comum em pessoas com mais de 40 anos e é considerado raro em crianças e pessoas negras. Essa doença representa cerca de 33% de todos os casos de câncer no país. O mutirão vai acontecer das 9 horas da manhã e vai até às 3 da tarde. A ação tem como finalidade identificar precocemente lesões suspeitas de câncer de pele e orientar a população sobre prevenção e cuidados essenciais. O mutirão atenderá
todas as faixas etárias e poderá realizar uma avaliação da saúde da pele com foco em aquelas pessoas que possuem fatores de risco para o câncer de pele, como histórico familiar, muitas pintas, sardas, queimaduras solares severas. Para ser atendido, basta comparecer a um dos postos de atendimento, levando documento de identidade. A mobilização acontece desde 1999 e a iniciativa já proporcionou mais de 600 mil consultas, além de identificar mais de 75 mil casos de câncer de pele. O tipo mais comum de câncer de pele no país é o carcinoma basocelular, que se desenvolve principalmente em áreas expostas ao sol, como o rosto e o pescoço. Para evitar, a palavra-chave é a prevenção, mas apenas 46% da população brasileira costuma consultar um dermatologista. Os especialistas destacam que para prevenir o câncer de pele é importante adotar cuidados básicos, como aplicação diária de filtro solar nas áreas expostas, utilização de proteção física, ficando na sombra em dias muito quentes, usar roupas que cobrem bem o corpo e chapéus e realizar acompanhamento médico anual por meio de exame dermatológico completo. O Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos, liderado por democratas, divulgou novas fotos do caso Jeffrey Epstein com figuras importantes da política americana. Entre elas estão o presidente Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que já havia sancionado uma lei que obrigava a justiça a divulgar as informações da investigação de Epstein, apareceu em uma das fotos acompanhado de 6 mulheres cujos rostos foram ocultados com uma tarja preta. Além do atual presidente americano, outras personalidades também aparecem no acervo. Há ainda uma foto do ex-presidente americano Bill Clinton com Epstein, sua ex-namorada e cúmplices dos crimes Ghislaine Maxwell e outro casal. Outras personalidades no material exibido são o magnata Bill Gates com o ex-presidente britânico Andrew. Apesar das declarações, as fotos não mostraram nenhuma atividade legal desses indivíduos. Em um comunicado, o democrata dos Estados Unidos, Robert Garcia, afirmou que mais de 95 mil fotos de Epstein foram recebidas e serão analisadas e divulgadas ao público nos próximos dias. Donald Trump tem estado sob pressão para divulgar todos os documentos em sua posse sobre Jeffrey Epstein, sobretudo depois de ele próprio ter sido ligado ao magnata na sequência da aprovação pelo Congresso, em meados de novembro, de uma decisão nesse sentido. A administração de Donald Trump tem até 19 de dezembro para fazê-lo. No entanto, o presidente tem se referido ao caso como uma farsa montada pela oposição democrática. De acordo com os congressistas democratas, as imagens são perturbadoras e mostram homens ricos e poderosos que passaram tempo com Jeffrey Epstein e mulheres nas propriedades de Epstein. Epstein faleceu em 2019 e foi condenado por comandar uma rede de exploração sexual. O bilionário foi amigo de Trump durante muitos anos, mas o presidente afirmou que os dois tiveram um desentendimento por volta de 2004 e sempre negou qualquer irregularidade. A polícia do Rio de Janeiro realizou nesta sexta-feira mais uma operação para desarticular e frear a expansão da facção Comando Vermelho no estado. A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou na manhã desta sexta-feira uma nova operação voltada a enfraquecer a estrutura operacional, logística e financeira do Comando Vermelho na comunidade As de Ouro, em Anchieta, na zona norte da capital. A ação batizada de Operação Trunfo Final resultou até o momento na prisão de 12 suspeitos ligados à facção. Participam da ofensiva equipes da Delegacia de Roubos e Furtos e de unidades especializadas, mobilizadas para cumprir 36 mandados de prisão e 72 de busca e apreensão. Entre os alvos, 3 já estavam mortos e um quarto foi localizado no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, onde se recupera de um acidente. De acordo com as investigações, a área abriga um dos núcleos mais atuantes do Comando Vermelho, identificado como Tropa do César, grupo responsável por impor regras internas, organizar ataques e garantir o domínio territorial da facção na região. Os agentes afirmam que essa célula desempenha papel central na cadeia de comando do tráfico local. As investigações apontam que os investigados tinham funções bem divididas na organização criminosa, variando entre liderança operacional, gerência do tráfico, distribuição de armamentos e atuação como soldados, além da administração das finanças.
E veja a seguir, ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, chama de retrocesso o fim das cotas raciais no ensino superior de Santa Catarina. E no dia em que o Acordo de Paris completa 10 anos, o governo da França anuncia plano para acabar com a utilização do gás e petróleo. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, classificou de retrocesso o fim das cotas raciais no ensino público superior, aprovado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A ministra disse também que a medida fere a Constituição. Deputados estaduais de Santa Catarina aprovaram um projeto de lei que acaba com as cotas raciais nas universidades estaduais e instituições de ensino que recebem dinheiro do governo. A proposta não afetará pessoas que utilizaram da vaga com base em critérios exclusivamente econômicos, pessoas com deficiência e estudantes do ensino médio de escolas estaduais públicas. Apenas aqueles que terão vagas com base em critérios raciais. O texto da proposta deixa claro que, caso as regras sejam descumpridas, além da invalidação do resultado, o órgão ou entidade responsável deverá pagar a multa de R$100 mil e terá um corte do repasse das verbas. Quem não gostou da aprovação da proposta foi a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Em suas redes sociais, a ministra criticou que os deputados de Santa Catarina querem passar por cima da Constituição e argumentou que desde a criação das cotas raciais, os números de beneficiados comprovam que a política de cotas funcionam e ajudam a reparar injustiças históricas. No fim, Aniele disse que a equipe da pasta está analisando medidas cabíveis para impedir o retrocesso. As cotas raciais não estão expressamente detalhadas na Constituição Federal de 1988, mas sua legalidade e constitucionalidade são amplamente reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal, como ações afirmativas que promovem a igualdade material e a justiça social, fundamentadas em princípios como o da isonomia. A Constituição ampara essas políticas através de normas infraconstitucionais, ou seja, normas que se referem a todas as leis, atos normativos e princípios que estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal, sendo subordinados a ela. O deputado catarinense Fabiano da Luz, do PT, também criticou a aprovação do projeto de lei e disse que a universidade pública deve ser o reflexo da diversidade e justiça da sociedade. Além dos políticos, as unidades de ensino superior também criticaram a aprovação e emitiram uma nota de repúdio conjunta. Na ação, as principais universidades do estado catarinense expressaram profunda indignação sobre a medida e a classificaram como um ato inaceitável, irresponsável e profundamente regressivo, que despreza décadas de luta por justiça racial e ignora evidências acadêmicas, históricas e sociais incontestáveis. Em contrapartida, o deputado e autor da proposta, Alex Brasil, do PL, defendeu seu projeto e argumentou que o objetivo da medida não é saber da cor da pessoa ou orientação sexual dela, mas sim que, se ela não tiver condições sociais e econômicas, o Estado tem o dever de atendê-la. Agora, com a aprovação, o texto segue para a sanção do governador Jorginho Melo para começar a ser colocado em prática. Uma nova pesquisa trouxe dados sobre o impacto dos médicos de família e comunidade na saúde pública brasileira. São aqueles profissionais que dão atenção às pessoas desde que elas nascem, um cuidado que sempre tem bons resultados. Um estudo divulgado pela revista científica britânica reacende o debate sobre a importância dos médicos de família e comunidade na atenção primária à saúde no Brasil. A pesquisa analisou o impacto da presença desses profissionais nas redes municipais e trouxe novas evidências de que a atuação deles contribui diretamente para reduzir internações evitáveis, além de diminuir gastos do Sistema Único de Saúde. De acordo com os pesquisadores, quanto maior a carga horária dedicada por médicos com residência em medicina de família, menor é o número de hospitalizações por condições sensíveis à atenção primária, como diabetes, hipertensão, asma, pneumonias e outras doenças que, quando tratadas adequadamente na base, não evoluem para quadros graves. No total, a análise aponta uma redução média de 11,89% nas internações gerais. Em diagnósticos específicos, o impacto é ainda maior, queda de 32% nas internações por diabetes
diabetes e 19% em casos de doenças respiratórias. O levantamento levou em conta mais de 600 mil internações registradas em Belo Horizonte no período de 2017 a 2021. Para isso, os pesquisadores cruzaram dados georreferenciados da rede municipal com a distribuição dos 152 centros de saúde da cidade. As regiões que contavam com o maior número de médicos de família com residência apresentaram índices significativamente menores de hospitalizações, reforçando a relação direta entre qualidade de atenção primária e prevenção de agravamentos. Além dos ganhos clínicos, o estudo destaca o efeito econômico dessa estrutura. A estimativa é que a redução das internações tenha resultado em queda de 10,6% nos custos hospitalares no período analisado, economia que pode chegar a 30 milhões de reais. Os autores lembram que as internações evitáveis representam não só maior sofrimento para os pacientes, mas também sobrecarga para o sistema de saúde, que enfrenta limitações de recursos e alta demanda. Apesar dos benefícios comprovados, um dos desafios apontados pela pesquisa é a dificuldade de fixar profissionais nas equipes. A alta rotatividade, marcada por vínculos precários e contratações via organizações sociais, compromete a continuidade do cuidado. Para os especialistas, garantir estabilidade, carreira estruturada e financiamento adequado são essenciais para manter equipes completas e fortalecer a atenção primária. Estudos anteriores mostram que, na última década, os municípios foram os principais responsáveis por ampliar os gastos em saúde, cenário que reforça a necessidade de políticas nacionais consistentes para sustentar esse modelo de atendimento. O uso da internet continua crescendo a cada ano e vem ganhando destaque, tanto que os brasileiros passaram a trocar vários aparelhos de mídia pelos aparelhos celulares. É onde passa tudo. O levantamento foi feito pelo IBGE. O uso de celular continuou sendo praticamente universal entre quem acessa a internet e assistir vídeos como programas, séries e filmes seguiu como principal motivo de uso. A pesquisa também mostrou que as pessoas passaram a usar ainda mais a internet no celular ao longo dos últimos anos, enquanto a televisão permaneceu como o segundo meio mais usado. As assinaturas de serviços de vídeo tiveram um leve crescimento entre 2022 e 2024. Entre as atividades culturais, assistir vídeos seguiu na liderança. Em seguida, ouvir músicas, rádios e podcasts. Por outro lado, em ritmo menor, ler jornais, notícias e livros também teve seu destaque. O levantamento também mostrou dados sobre o mercado de trabalho da cultura. Em 2024, milhões de pessoas estavam empregadas no setor e o número de empresas culturais continuou crescendo na última década, mesmo com algumas oscilações na receita. A ARA contratou mais trabalhadores com ensino superior, mas ainda mantém um índice elevado de informalidade. Os gastos públicos com cultura aumentaram significativamente entre 2013 e 2023. Chegando a valores bem acima dos registrados no início do período. Apesar das variações ao longo dos anos, o investimento voltou a crescer depois da pandemia, impulsionado por leis como Aldir Blanc e Paulo Gustavo, que ajudaram profissionais e instituições culturais de todo o país. O governo francês divulgou sua estratégia atualizada para atingir a neutralidade de carbono até 2050. O anúncio acontece em meio a manifestações de ONGs de defesa do clima em protestos aos avanços limitados do Acordo de Paris. O tratado, considerado histórico, fixou as primeiras metas para a redução gradual das emissões globais de gases de efeito estufa. Desde então, a França mantém o compromisso de eliminar gradualmente atividades industriais e fontes de energia que contribuem para o aquecimento global, considerando essa transição compatível com o crescimento econômico. O governo francês quer neutralizar o carbono até 2050. A França, assim como a União Europeia, conta com parceiros que compartilham esses objetivos. No entanto, essa influência parece ter diminuído, como ficou evidente nas negociações internacionais recentes, especialmente na COP30, realizada em novembro em Belém. Na França, a opinião pública está dividida diante das mudanças radicais de estilo de vida implícitas na meta de neutralidade de carbono. Menos consumo de carne, menos gasolina, menos viagens aéreas e métodos alternativos de aquecimento. Essas recomendações são frequentemente criticadas pela oposição de extrema-direita, que as rotula como ambientalismo punitivo.
Desde a COP21, o governo francês se comprometeu a eliminar gradualmente atividades industriais e fontes de energia fósseis que contribuem para o agravamento da crise climática, considerando essa transição energética compatível com o crescimento econômico. A estratégia estabelece objetivos que parecem difíceis de alcançar, dada a proximidade dos prazos. O plano prevê a eliminação gradual do petróleo entre 2040 e 2045. E o fim da utilização de gás natural em 2050, reduzir a dependência das importações de poluentes. É um objetivo amplamente compartilhado que deve beneficiar a produção nacional de eletricidade, especialmente a partir de fontes renováveis. No setor industrial, o foco será na reindustrialização por meio da descarbonização da produção e na mudança dos padrões de consumo, visando reduzir a demanda por processos com alta emissão de carbono. Protestos comandados pelos ativistas do Greenpeace tomaram conta das ruas da capital francesa, devido aos avanços limitados dos compromissos climáticos, no qual consideram que são 10 anos de sabotagem climática. Os protestos refletem a frustração de organizações ambientais em referência ao ritmo lento das mudanças necessárias para conter o aquecimento global, mesmo após os compromissos assumidos em Paris há uma década. Esta edição fica por aqui. Uma boa noite. Tchau!